Vamos lá. No livro Guerra, de Sebastian Junger, ele cita uma pesquisa feita pela Divisão de Pesquisa Americana, junto com 12 homens das Forças Especiais. Eles queriam entender como esses homens funcionavam sob pressão, tá? Só para te dar dados. A 145 batimentos, vou colocar aqui, ó. Fiz esse quadro aqui novo para essa nova fase aqui, onde eu vou trazer conteúdo. É... Em 145 batimentos por minuto, a gente começa a perder a capacidade de ter precisão, tá? Só para você começar a entender, para lá no final fazer sentido, tá? Então, a 145 batimentos por minuto, a gente começa a perder precisão motora, capacidade de estar preciso, tá? Isso eu tô trazendo porque tenta pensar como operações especiais. Imagina você com seu batimento a 145 batimentos por minuto, tendo que ser preciso na hora de fazer um disparo. Então, a 145 batimentos, a gente começa a perder a capacidade de ser preciso, de ter precisão. A 170 batimentos por minuto, a gente começa a ter visão em túnel, tá? Perda de profundidade e restrição de audição. Eu não sei se você já viveu isso. Quando a visão em túnel é aquela visão que quando você está passando por uma situação bem tensa, você tem a sensação de que você não consegue ver nada à sua volta, que você só viu aquilo que estava na sua frente. Eu não sei se você que está assistindo já teve essa situação. Chama isso de visão em túnel. Geralmente isso vai acontecer quando a gente está em estado de luta ou fuga, aonde toda a nossa atenção vai ficar voltada para aquela ameaça ou para aquela situação que está acontecendo. Então, se você já viveu essa situação tensa, onde você teve a sua visão, né? Você perdeu a visão periférica, você só teve aquela visão em túnel, restrição de adição, perda de profundidade. Seu coração nesse momento está ali batendo a 170 batimentos por minuto. A 180 batimentos por minuto, a 180 batimentos por minuto, a gente tem o que lá no BOP a gente chamava de colar as placas. O que é colar as placas? Você entra em estado realmente de pânico, onde você perde, inclusive, controle sobre intestino, sobre a bexiga, literalmente cola as placas, fica em estado de submissão. Quando você entra em um estado de pânico, o teu coração está batendo ali a 180 batimentos por minuto. Isso, num estado de estresse e pressão muito grande, a gente literalmente vai perder a nossa capacidade de tomar boas decisões, tá? Então, quando o nosso cérebro ele tá nessa pressão, nós vamos ficar restrito à nossa criatividade, a um discernimento de tomar decisões que vão nos levar a ter um melhor resultado ou não. E por que eu estou falando isso? Porque isso não acontece só nas operações especiais. Isso acontece no dia a dia da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa jornada. Beleza? E aí esses pesquisadores americanos, eles queriam entender como as operações especiais funcionam na hora do combate. E eles acompanharam 12 homens das forças especiais numa missão no Camboja, onde eles tinham que interromper um fluxo de entrada de armas. Só que eles receberam também a informação de que a base onde eles estavam seria atacada. E o que esses pesquisadores estavam colhendo desses homens? Eles estavam colhendo amostra de sangue e urina. Quando a gente está com um nível de estresse muito alto, o nosso organismo, né, ele libera o hormônio cortisol
para manter a nossa mente aguçada, para que a gente possa lutar ou fugir, entrar em estado de luta ou fuga, tá? Então, a ideia é que quanto mais cortisol no sangue, maior o seu nível de estresse, tá? Não estou dizendo aqui que isso é bom ou ruim, só estou dizendo que os pesquisadores queriam avaliar o nível de cortisol para avaliar o nível de estresse diante das circunstâncias que aqueles homens iam viver. Então, os pesquisadores sabiam que aquela base seria atacada num determinado dia e durante todo o processo, desde que eles chegaram lá até o dia do ataque, eles foram colhendo amostra de sangue e de urina deles e de um grupo de comparação, tá? Então, todo dia eles escolhiam um pouco, todo dia eles escolhiam um pouco. No dia do ataque, no dia que ia chegar o ataque, que ia acontecer o ataque não aconteceu. Só que os pesquisadores continuaram colhendo a amostra de sangue e de urina daqueles homens e do grupo de comparação. Depois de alguns dias já sem um ataque naquela localidade, os pesquisadores foram verificar o nível de cortisol daqueles homens. E eles chegaram à seguinte conclusão depois de ver. Durante todo o período que antecedeu o ataque, o nível de cortisol dos homens, das forças especiais, das operações especiais, estava extremamente baixo. O nível do cortisol estava extremamente baixo. O nível de cortisol do grupo de comparação estava extremamente alto. Ou seja, no período que antecedeu o ataque, as operações especiais mantinham o controle sobre os níveis de cortisol que eles liberavam no seu organismo, enquanto o grupo de comparação estava ali demonstrando muito estresse com a possibilidade de ataque. No dia que o ataque não aconteceu, houve uma inversão. Houve uma inversão. O nível de cortisol das operações especiais começou a subir, enquanto o nível de cortisol do grupo de comparação começou a descer, começou a baixar. Ou seja, não ter o ataque, não ter a ação, estressou muito mais as operações especiais do que o próprio ataque. E os pesquisadores entenderam que aqueles homens de operações especiais, eles são tão preparados para a ação que não ter ação é capaz de estressá-los muito mais. Então, assim, quando. E eu posso falar isso, né, com propriedade, porque eu lembro que quando a gente estava no BOP e a gente ia para as operações, não ter o combate nos deixava muito mais estressado do que quando verdadeiramente tinha o conflito. Os pesquisadores também observaram que durante todo o período que antecedeu o ataque, aqueles homens eles não ficaram parados, eles ficaram passando muito mais arame farpado e fazendo armadilhas, porque eles sabiam que se o ataque acontecesse naquela base, o ataque ia ser em proporções muito maiores e eles iam ter que lutar praticamente homem a homem. E qual foi a conclusão que eles chegaram, né? Que esses homens, por mais bem preparados que eles são para aquilo que eles foram mandados enquanto missão, eles literalmente não sentam na arrogância de achar que já está bom. Eles continuam se preparando.